As convenções eleitorais, elas já se iniciaram, o período já se iniciou, é de 10 de junho até o dia 30 de junho. E o registro dos candidatos, ele é feito até o dia 5 de julho. Quem não se registrar, foi escolhido em convenção, mas não for registrado até o dia 5 de julho no cartório eleitoral, ele não vai poder ser candidato. A não ser aquele caso do candidato que foi escolhido em convenção do partido e, por um acaso, o partido não levou o seu nome para registro. Aí essa pessoa tem até o dia 7 de julho para pedir o registro dela. Ela, por conta própria, de se dirigir ao cartório eleitoral e solicitar o registro. Essas convenções, elas vão encaminhar a cópia da ata de quem foi escolhido para ser o candidato desses partidos, estarão no cartório eleitoral e vão estar todas na internet, disponibilizadas na internet. Todo esse material vai ser disponibilizado. Aliás, toda a campanha vai estar na internet. Por quê? Porque o cartório eleitoral vai publicar tudo acerca do candidato, inclusive aquele patrimônio que o candidato diz ter vai estar lá. Alguém que discordar daquele patrimônio, achar que o patrimônio está inferior ao que ele realmente tem, pode comunicar ao juiz eleitoral. A propaganda eleitoral propriamente dita começa a partir do dia 6 de julho. E aí ela vai até o dia 6 de outubro, na véspera da eleição. A legislação eleitoral, ela permite a propaganda no período das 8 da manhã até as 10 da noite. Isso para carro de som e alto-falante. Agora, aqueles alto-falantes fixos, eles podem ficar até mais tarde. No caso de comício, pode ficar até a meia-noite ligados. E quais são as regras para quem infringir aí? Quais são as punidades, as penalidades para quem infringir alguma dessas leis aí? Até onde pode chegar? Veja bem, são várias as punições, várias as hipóteses em que um candidato pode infringir. Esse abuso que houver no uso da propaganda pode vir a configurar abuso de poder econômico. E o que esse abuso de poder econômico vai significar? Ele vai gerar a inelegibilidade desse candidato para esta eleição e para os próximos 8 anos após a eleição. Ou seja, durante 12 anos ele ficará afastado da vida pública. Em eleições passadas, aí, coisa de 15, 20 anos atrás, a gente via muito, depois que terminava a campanha, um grande problema para os funcionários, os cabos eleitorais, terem os seus recebimentos garantidos. Como que está essa questão de recursos financeiros, de orçamentos e de contratação de pessoal? Veja bem, essa questão dos cabos eleitorais, que normalmente acontece após as eleições, principalmente no caso daqueles que trabalharam para candidatos que não se elegeram, ele pode ser resguardado da seguinte maneira: jamais assine qualquer contrato de prestação de serviço voluntário. Ele tem que observar, ele tem que ter, junto ao comitê que ele for trabalhar, ao candidato que ele for trabalhar, um contrato de prestação de serviços ou ainda um contrato de trabalho. Caso contrário, ele não tem direito a receber nada. Então é muito cuidado, e isso é muito importante, porque para evitar que o candidato se utilize dessa atitude para, inclusive, deixar de registrar como gasto de campanha, para gerar, não configurar o abuso de poder econômico. Então tem que ter esse cuidado. Se ele assinar algum termo nesse sentido de trabalho voluntário, ele vai perder todos os seus direitos trabalhistas. Não tem direito a receber um centavo sequer. E se eu tenho um tio, um amigo que é candidato e eu quero voluntariamente prestar um serviço a ele, sem custos, eu posso? Pode, perfeitamente. Acontece que, dependendo do tipo de serviço que for prestado, vamos imaginar que você tem um veículo, um carro de som, por exemplo, e quer emprestar, ceder ele gratuitamente para o seu parente, para o seu amigo. No caso, ele vai ter que declarar o custo que, em tese, vale aquele veículo, para fins de cálculo da campanha eleitoral. Não pode ficar sem registrar. Tudo tem que estar registrado. Se for detectado pela Justiça Eleitoral que alguns dos meios utilizados para fazer a publicidade, a campanha eleitoral daquele candidato ou daquele partido, vai haver autuação e vai haver punição grave. O eleitor é o maior fiscal que nós temos. O eleitor e o adversário, o candidato adversário. Ele vai estar atento a toda deslize do candidato opositor e vai, obviamente, denunciar esse fato para a Justiça Eleitoral. E ela vai estar atenta. Inclusive, para esta eleição, nós temos um fato interessante. A legislação da lei da ficha limpa, ela não fez apenas algumas ressalvas que as pessoas costumam falar da inelegibilidade. Ela também colocou que tanto as polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Estadual, Receita Federal, Banco Central do Brasil,
e o COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, todos eles deverão trabalhar com prioridade para a Justiça Eleitoral em detrimento do seu serviço habitual. E qual é o endereço que as pessoas poderão, endereço eletrônico, que o público poderá acompanhar esse trâmite todo aí do processo eleitoral? No próprio site do TRE, eles podem acessar o site do TRE e verificar ali quem são os candidatos, quais os custos de campanha permitidos para cada candidato, para cada partido, que cada um tem o seu limite, e isso estará disponível. A pessoa pode verificar se ele está compatível com o que ele está observando na prática, e qualquer deslize pode comunicar à Justiça Eleitoral.